porra é essa? O que aconteceu aqui? Foi a Joana que mandou o quadro pra casa da mamãe ontem. E mandou esse bilhete aí também. E pra piorar, a Clara me botou pra correr com toda a razão do mundo, porque ninguém merece aguentar quem me dormir. Coloquei aquela vaca no lixo, que é o lugar onde ela veio. Sem falar dessa palhaçada de mandar quadrinho de volta. É uma tentativa clara pra te desestabilizar, né? Parabéns pra ela. Conseguiu. Tu vai dar essa moral pra ela? Você quer que eu faça o quê, Maurício? Eu sou ser humano, né? Tem sangue correndo aqui, eu sinto as coisas, poxa. Alice, pelo amor de Deus, você tá agindo igual a Joana. Tem mais é que se fuder, sabia? Quê? É isso mesmo. Mesmo quando a gente não sabia que a Joana era uma tremenda de uma filha da puta, a gente já sabia que ela era escrota. Ela não aceitou os teus pedidos de desculpa. E muito menos pensou em vir te pedir desculpa também. E aí, 3 meses depois, do nada, cai uma mulher perfeita, porra, perfeita no teu colo, Alice. Provavelmente um presente do universo que você tanto fala. Você deixa ela embora? Você já teve alguma decepção amorosa? Não, Alice. Só você, o alecrim dourado no mundo com 8 bilhões de pessoas, é que se decepcionou amorosamente. Pelo amor de Deus, Alice. Ô, Pirralho, deixa eu te explicar. Uma pessoa quebrada, ela consegue quebrar qualquer pessoa que tá do lado. Você não viu o que a Joana fez comigo? Aí eu vou, faço isso com a Clara, que faz com outra pessoa, quando viu, já fudeu tudo. É tipo doença contagiosa. E a regra é clara. Se persistirem os sintomas, é isolamento social. Alice, se persistirem os sintomas, é terapia. Terapia, tá? Você não tá doente. Você tá apavorada e eu entendo isso. O que eu não consigo entender é só burrice. Se você tivesse quebrada de fato, você não ia nem olhar pra Clara. E muito menos sofrer por amor, porque ela te deu um pé na bunda. O que você não quer aceitar é que no meio dessa merda toda, a paixão te pegou. Aceita e vai viver, Alice! Cadê a Bruna, hein? Preciso falar com alguém sensato. Obrigado pela parte que me toca. Oi. Oi. Pode descer primeiro, eu vou depois. Qual foi, Alice? A gente pode descer um elevador juntas. Desculpa. Não acredito que essa merda não funciona, caralho. Você jura que você vai ficar esperando eu descer 9 andares pra você poder descer? Na verdade, a gente vai descer 12 andares, né? Que tem a garagem e o play. Tá indo treinar? Aham. Pelo menos o card tá pago, né? Na boa, Alice, a gente pode até descer o elevador juntas, mas isso aqui, a gente não precisa fazer. Tá bom, desculpa. Tá me pedindo desculpa por quê, Alice? Porque você não quer falar comigo, eu tô puxando papo? Em que momento você ouviu que eu não quero falar com você? Você que falou que a gente não precisa fazer isso. Ai, Alice, valeu então, tá? Valeu. Clara. Isso aqui é... Eu tô com medo. De quê? De você. Eu sei. Você tem sempre resposta pra tudo e agora você fala, eu sei. Você quer que eu faça o quê, Alice? Que eu pegue a minha ficha de antecedentes criminais pra te provar que eu nunca cometi nenhum crime? Que nem bala em loja de doce eu roubava quando eu era criança? Ou você quer marcar uma reunião com todas as minhas ex-namoradas pra te provar que eu não sou nenhuma sociopata e que nem pensar em trair elas eu pensava? Ou você quer marcar um almoço com a minha mãe pra ela te contar como eu era uma criança que eu me cobrava pra caralho? Tá aí. Você não queria saber um defeito meu? Eu me cobro o tempo inteiro. Eu me cobro tanto que eu escolhi uma profissão que não me permite ser indisciplinada nem por um segundo. E isso cansa pra caralho. Então não, Alice. Eu não vou entrar numa relação com alguém que me cansa mais ainda. Eu não queria ter ido embora do seu apartamento.
Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente perde alguma coisa, Alice. Eu sei. Eu sei porque eu perdi muita coisa nos últimos meses. Eu perdi um melhor amigo que voltou pra Bahia. Eu perdi a chance de um trabalho enorme. Eu perdi um amor. Até a minha casa, que eu tanto amava, eu perdi também. Então, o medo de perder as coisas, ele me paralisou, entende? E você sabe, uma das coisas que eu mais prego na minha vida é que a vida precisa seguir. É possível. Pois é. E nesses últimos meses, eu simplesmente... Eu esqueci. Eu esqueci o que eu mais prego na minha vida. Eu esqueci que o feijão da minha mãe é o principal motivador da minha alegria diária. Eu esqueci como é bom sentir um frio na barriga só de olhar pra alguém. E você me lembrou disso. Você me lembrou que a vida tem que seguir. Então, se eu tiver que perder mais alguma coisa que seja lição mesmo. Porque tem uma coisa que eu decidi que eu não vou perder, não. Você. Alice, eu tô indo pra Tailândia daqui a 2 meses competir mundial. Eu vou ter que ficar lá 1 mês antes. Eu sei. Eu sei, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui te esperando pra você chegar com o cinturão de campeã. Aliás, no Muay Thai tem cinturão, eu nem sei. Vem cá, garota. Vem cá. There's no fault lines to crack and leave me aching. Thinking of the fallout, it leaves me numb, but it's something that might never come. So I'll be waiting here in your arms. I'll be waiting here in your arms. I'll be waiting here in your arms. Ó, já tô te avisando, é muita informação, hein? Que isso? Tira esse pão de queijo, tira esse pão de queijo daqui. Pão de queijo do Rio de Janeiro pra elas é ofensa grave, é borracha. Tira esse pão de queijo. Não serviremos borracha, não. Amorzinho, eu tô tão ansiosa pra conhecer seus tios avós. Sem pão de queijo. Ótimo. Vieram, né? Vai entrando aí. Ô, pai. Tudo bem, querida? Da casa da minha filha. Cama dele, olha lá. Nossa, cheio de luzes, apartamento. Olha que delícia. Continua batendo a bengala nas pessoas. Senta aí, tia Regina. Como é que foi a viagem? Ótimo. E você não tem vergonha nessa sua cara não, né? Depende, por qual motivo, tia? Há 1 ano
sem vir ver essa puta velha aqui que ajudou a te criar. Nossa, o que é? São muitas camadas. Muitas camadas. Oi, oi! Oi! Olha que linda a minha Marinha, gente! Olha como é fofa! Que linda! Tá bem, sogrinha? Tá ótimo, minha flor. E você? Tudo bem? Tudo Oi, bem. oi, oi. Vim trazer um bolinho. Essa que é a famosa Bruninha. Famosa? Eu? Não. Ladies, nesta casa as famosas são vocês. A Nina não para um segundo de falar de vocês. Famosa e corajosa. Corajosa por quê? Pra casar com você, meu amor, tem que ter coragem. Eu não sou casada, meu amor, olha só. Essas são as minhas tias. Tia Lolinha, tia Nair e a tão falada tia Regina. A Regina sempre foi a preferida da Nina, sabe, Bruna? Não, que isso, aí, tá amargurada? Eu amo vocês igual, tá? Cadê Simone? Cadê Simone? Tá trabalhando, filha, só vem de noite. Quem diria, hein? A sua mãe tava virando sapatão igual você. Dia menos, tá? Ué, se ela tá namorando mulher, é sapatão. Não, é bissexual. É B de bissexual. É Bissexual. Muitas letras. Ah, tá. Elas agora estão botando as aranhas pra brigar. É a mesma coisa. Tia, pelo amor de Deus. Ué. Bruna, desculpa, mas é porque a noção da Regina morreu antes dela. Não, imagina que eu tô acostumada. A Nina que é nova. Morreu o cu de vocês. Imagina, gente, eu vivo com a Nina. A Nina novinha assim já foi a noção, ó, há muito tempo. Minha filha já nasceu sem noção. Que isso? Gente, peraí, larga do meu pé. Vamos na mesa? A Bruna fez um banquete pra gente, super bacana. Vamos comer? Vamos quebrar esse gelo? Vamos! Oi, sumida. Eu que sou sumida. Eu sinto sua falta. Porque você nunca mais me respondeu. Quando você chegou, Marcela? Antes de ontem. E agora você vai treinar aqui. A Montana pediu pra eu vir treinar contigo pro Mundial. Por conta de peso, técnica, enfim. Vocês conhecem bem seus adversários. E aí? Tá pronta pra apoiar o suficiente e chegar dura que nem cimento lá na Tailândia? A Montana não me avisou que você ia voltar. Ué, surpresa. Oi. Oi. A namorada nova? Alice, essa daqui é a Marcela. Marcela, essa daqui é a Alice. É namorada nova? Prazer, Alice. Prazer. Vem, vambora treinar. Marcela é muito sem noção. Vou treinar hoje até as 5. Passa lá em casa depois. Eu dou aula até às 6. Mas eu vou depois. Tá? Tá bom, pequena. Eu amo quando você me chama de pequena. Você é minha pequena. Não tem. Com a namoradinha nas vésperas do campeonato, Clara. Que saudade sua. Nem se você fosse a última mulher do mundo, Marcela. Eu não vou treinar contigo nem fudendo. Nem fudendo. Puxa o braço. Vira tudo. Virou. I feel the way behind my eyes.
Leozinho, sabe que eu fiquei tão feliz com a vinda das suas tias avós? Eu acho que essa gangue vai animar seu aniversário mais do que eu e você juntas. Não, menor dúvida, elas são maravilhosas. Eu adoro quando a tia Lolinha fala nossas vontades e transformar em sonhos. Ai, Lolinha, eu amei ela, fiquei até meio sonhadora. Pois é, e você fugiu da pergunta. Qual é o seu maior sonho? Fala aí que eu vou realizar. O maior dos maiores, qual é? Ah, não, Nina, eu acho que agora não importa muito os maiores sonhos, não. Seu aniversário tá chegando. Gente, claro que importa. Como que eu não vou realizar o sonho da minha mulher? Que isso? Claro que importa. Ah, meu amor. Que a gente já tá lavando louça, eu não queria pesar muito o clima, sabe? Mas é que eu acho que você é a última pessoa no mundo que eu consegui realizar o meu sonho. Claro que não. Como é que eu sou a última pessoa do mundo? Que isso? Claro que eu vou realizar. Ô, Nina, vamos mudar de assunto, tá bom? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Por que você tá cabisbaixa? O que houve? Foi uma pergunta simples. O que houve? É que a resposta não é simples, Nina. É que assim, antes de qualquer coisa, eu preciso te falar que quando eu entrei nesse relacionamento, eu já sabia, assim, que você não ia conseguir me dar isso e que a gente poderia tranquilamente viver sem... Ah, Nina, que meu maior sonho é me casar! Casar calmo. Como casar? Ué, amor, casar. Casar de vestido de noiva, buquê, amigos festejando. Não? Ah, Nina, é que eu acho que assim, casar com outra mulher vai muito além, sabe? É um ato de coragem, de gritar o nosso amor pro mundo, entende? De celebrar do jeitinho que a gente quiser. Mas como eu falei, a gente pode tranquilamente viver sem isso. Bom, amor, mas eu tenho tantos outros sonhos, sabe? A gente pode focar nos outros sonhos. Eu já sabia quando eu entrei aqui que você não ia poder me dar isso. E tá tudo bem, eu me sinto completamente completa. Tá? Eu tava até pensando assim na... Nina? Nina? Eu vou no banheiro. Tá. Quer deixar a esponja? Não. Adicione uma concha de caldo por vez, mexendo até que o arroz absorva o líquido antes de acrescentar mais. Mexa com moderação para liberar o amido e alcançar a textura cremosa ideal. Então a gente... Mas, Clara, eu não sei se eu entendi. Tem que ficar mexendo isso daqui pra daí jogar esse caldo, que eu acho que tá errado. Pra daí secar e depois ficar cremoso. É, eu acho que é isso mesmo. Mas aí eu mexo quanto tempo pra poder jogar esse caldo? Provavelmente até ficar cremoso. Ué, mas eu vou ficar mexendo para sempre? É, você vai mexer até esse líquido secar e aí vai mudar uma textura aqui, ó. Quem inventou de fazer risoto? Você. E como que foi o treino lá hoje? Você treinou com aquela mulher que tava lá? Não. Por que não? Porque aqui no Brasil eu prefiro treinar com a Montani, já que quando eu chegar lá na Tailândia eu vou treinar com a galera casca grossa e eu prefiro me poupar enquanto tô aqui. Mas a Montani não pediu pra você treinar com ela? Não é importante? Não, a Montani não pediu, foi ela que se ofereceu. Ah, entendi. E quem é ela? Sim, Alice. Ela é minha ex-mulher. Jura? Nem notei. Ainda mais com o susto que você levou quando você viu ela. Olha, Alice, eu namorei a Marcela por 2 anos e 3 anos atrás a gente foi pra Tailândia competir juntas no campeonato. A Marcela acabou ganhando e com a visibilidade que ela teve, ela resolveu ficar uns meses lá. Eu voltei pro Brasil, só que os meses viraram anos. Ela nunca me avisou de nada, até que eu encontrei com ela hoje no treino. Foi por isso que eu tomei um susto. Mas aí vocês não se viram desde então? A gente se encontrou, sim, no Mundial do ano passado. Só se encontrou ou só encontrou? Então não só encontrou, né? E ela vai pra Tailândia esse ano? É, provavelmente sim, né? Ela mora lá. E depois que vocês não só se encontraram? Alice, eu não sei por que a gente tá falando de uma pessoa que não significa nada pra mim, sabia? Nada? Só curiosidade mesmo. Ah, só curiosidade. Claro, eu não posso parar de mexer o risoto.
Deixa eu mexer um pouquinho pra você. Só curiosidade. Talvez eu tenha só uma pontadinha, assim, um negócio assim, bem leve, uma cutucadinha de leve, assim, incômodo. Uma cutucadinha de leve de incômodo. É? E esse incômodo vai melhorar se eu te contar a história toda? Não, porque além de linda, ela tem um corpo que parece que foi esculpido pelos escultores da Grécia Antiga. Tem uma pele que parece um pêssego. Tem os mesmos interesses que você. Mas se você quiser contar, talvez eu queira saber, assim. É da minha conta? Não, que a gente não namora e você não me dá explicação de nada, mas... tô com ciúmes. Tá com ciúme. Eu amei muito a Marcela. E ela foi uma pessoa que realmente me fez muito bem. Só que da mesma forma que ela me fez muito bem, ela me fez muito mal. E ano passado, quando a gente não só se encontrou na Tailândia, eu resolvi dar uma segunda chance pra ela. Ela disse que ela ia voltar pro Brasil, que ia ser tudo diferente. E adivinha? Ela não só não voltou, como ela sumiu. Mas agora ela voltou, né? Meio atrasada, né? É, mas voltou. E ela vai pra Tailândia, e aí? E aí o quê? E aí que ela vai estar lá com você na Tailândia. É. Ela vai estar lá comigo na Tailândia, mas... provavelmente eu vou ver ela todos os dias. Mas eu não vou estar com ela lá. Até porque eu só tenho olhos pra minha vizinha nova. Que ela é assim, bem... doidinha, doidinha, doidinha. E eu acho isso incrível nela, sabe? Ela me faz rir como ninguém nunca me fez. Fora que ela tem uma personalidade que eu acho um dos pontos mais atraentes dela. Acho que foi por isso que eu me apaixonei. Na verdade é fácil se apaixonar por ela, porque onde quer que ela vai, assim, parece que tem um sol que ilumina. Mesmo quando ela não tá num dia muito bom, ainda assim ela tem esse brilho. E realmente, ela não tem o corpo de uma escultura da Grécia Antiga, mas ela é toda pequenininha, toda miãozinha. Encaixa perfeito no meu colo, sabe? Além de ser linda, linda, linda. Não só por fora, mas também por dentro. Aí você acha que eu vou ter olhos pra outra pessoa depois de ter achado essa maravilha na porta do lado da minha casa? Meus olhos são só seus, pequeno. Eu sou doidinha, é? Completamente. Eu vou terminar com a Bruna. Quê?